A medula espinhal, como a gente já viu em aulas anteriores, ela é circundada por membranas, né, que a gente chama de meninges. E essa peça aqui está bem bonita, porque a gente consegue ver as 4 meninges. Deixa eu ver se consigo focar. Um pouco mais distante, assim talvez fique melhor. Ó. Aqui é um corte transversal, aqui é a região dorsal, aqui é dorsal, aqui é ventral, tudo bem? Dorsal, ventral. Depois vocês vão saber por que eu sei que aqui é dorsal e aqui é ventral. Aqui no corte transversal, a gente consegue ver esses envoltórios, que são as meninges. Essa mais externa aqui é a dura mater. E essa peça está bem linda, bem interessante, que a gente consegue ver a aracnoide, olha aqui. Se eu conseguir focar. Deixa eu ver se dá para dar um zoom. Vamos ver se vai ficar bom. Aqui, ó, a gente consegue ver a aracnoide. E aqui ela está um pouquinho separada da dura mater, ó. Conseguem ver? Olha, melhor que isso tá difícil, viu? Ó, maravilhosa. Dura mater, aracnoide. E aqui, ó, intrínseco, coladinho na medula, é a pia mater. Então essa daqui, ó, que eu estou segurando aqui, é a pia mater. Notem que a dura mater, ela emite projeções em direção à dura mater. Desculpa, em direção à pia mater. Eita, vou reformular aqui porque eu acho que eu nem sei o que eu falei mais. Notem que a aracnoide, ela emite projeções aracnoides, olha aqui, ó. Projeções aracnoides em direção à pia mater. Quais são os locais aqui que a gente encontra líquor? A gente encontra líquor nessa cavidade subaracnoide, aqui, ó. Nessas trabéculas aqui. Aqui tem líquor, aqui no interior. E a gente encontra líquor também, com certeza não vai dar para ver, mas aqui no centro desse Hzinho aqui no centro, deixa eu ver se dá para ver. Aqui não vai dar para ver não. Deixa eu ver se dá para ligar o flash, também não. No centro desse Hzinho aqui a gente encontra uma ponta. Deixa eu focar de novo. Uma ponta bem, uma ponta não, desculpa, um orifício bem fininho. E nesse orifício é chamado de canal central da medula. A gente encontra líquor. Então o líquor está aqui na região do espaço subaracnoide e no canal central da medula. O canal central da medula é contínuo ali com a fossa romboide, né? No quarto ventrículo. E aqui o espaço subaracnoide, ele é acessado através daquelas aberturas laterais lá na região do quarto ventrículo também. Tudo bem? Aqui a gente vê um corte transversal da medula. Então, aqui eu fiz um desenho, porque aqui eu sei que vocês não vão conseguir notar muito bem essas silhuetas que eu vou mostrar. Então, eu fiz um desenho um pouco aumentado, um pouco não, né? Bem aumentado, para a gente conseguir ter mais facilidade para mostrar. Onde aqui é dorsal, aqui é ventral. A mesma coisa nessas duas peças, ó. Aqui é dorsal, dorsal. Aqui é ventral e aqui é ventral. Ela está em pé na folha. Então, esse segmento da medula está em pé. Deixa eu aproximar mais aqui, ó. A gente consegue ver o H medular. Esse H medular, a letra H é formada, que é essa parte mais interna aqui, é formada por corpos de neurônios, e essa parte mais externa é formada por axônio. Então, onde tem corpo de neurônio fica cinza. Onde tem axônio, em volta fica branco. Aí vocês vão falar, professor, mas aqui no meio tá branco e em volta tá amarelo. É porque quando a gente fixa no formol e coloca na glicerina, ele fica com essa cor completamente alterada. Mas quando a gente abre um animal que está fresco ainda, a gente consegue ver que essa estrutura mais central aqui é cinza, ou seja, substância cinzenta, e essa estrutura mais periférica, que a gente está vendo em amarelo, né? Ela é branca, que é a substância branca. Aqui a gente vê ainda nessa face mais dorsal, essa extremidade na face dorsal da medula, esse sulco aqui, ó. Esse sulco fica bem mediano, ou seja, no centro da medula.
Por isso que a gente chama esse suco de suco, deixa eu escrever aqui, suco mediano. Em alguns livros vocês podem ler com o nome de suco mediano dorsal, mas na verdade só o suco mediano já basta, porque a gente não tem um ventral. Ventralmente a gente tem uma outra estrutura que é maior do que suco, ele é mais aberto. Por ser maior e mais aberto, a gente não vai chamar de suco, a gente vai chamar de fissura. Então aqui, ó, vai ser a fissura. Então, enquanto a gente tem um sulco mediano na face dorsal da medula, a gente tem uma fissura mediana nessa face mais ventral. Vamos ver se a gente consegue localizar isso aqui nessas peças. Deixa eu dar um zoom. Opa. Aqui, ó, a gente consegue ver claramente a fissura mediana, ó, bem aberta, e o sulco mediano a gente vai ter um pouco de dificuldade. Deixa eu ver se dá para focar aqui, ó. Aqui, ó, sulco mediano. Eu sei que é um pouco mais difícil de ver, só que ao contrário do sulco mediano, ó, a fissura mediana dá para ver bem claramente. Se eu deixar ele numa posição um pouco mais oblíqua aqui, ó, dá para ver os dois, ó. Opa. É difícil de mexer com esse zoom. Ali, ó, sulco mediano dorsal e fissura mediana que é ventral. Então não tem necessidade de a gente falar sulco mediano dorsal, porque o único sulco mediano que a gente tem é dorsal, de fato. Vamos dar uma olhada nessa daqui, ó. Aqui a gente consegue ver essa linha maior aqui, ó, mais aprofundada. Essa aqui é a fissura mediana. Vamos ver do outro lado. Ó, do outro lado dessa peça a gente quase não consegue ver. A gente consegue ver bem clarinho aqui, ó. Sulco mediano. Consegue ver que aqui ainda tem uma outra aqui na lateral, ó. Essa peça tem, essa outra aqui não tem. Vamos ver. Até tem também, ó. Tem também, sim. Aqui, ó. É uma outra paralela ao sulco mediano. Daqui a pouco eu vou dar nome a ele. Então a gente tem aqui, ó, um sulco mediano e uma fissura mediana. Aqui, lateralmente, a gente consegue ver bem nessa peça. A gente tem, paralelo ao sulco mediano, a gente tem o sulco lateral dorsal de um lado e sulco lateral dorsal do outro lado. Então, nessa figura aqui, ó, vou tirar o zoom. Nessa figura aqui, a gente tem esse daqui, que é o sulco lateral dorsal. Sulco lateral dorsal. Tem gente que também chama de sulco dorso lateral. Tá correto, não tem problema nenhum. Esse daqui também, ó. Sulco lateral dorsal. E agora faz sentido eu chamar de sulco lateral dorsal, porque aqui, ó, eu tenho, apesar de não dar para ver nesse desenho, porque a gente está numa outra vista, mas aqui eu também vou ter um sulco lateral ventral. Aqui e aqui, ó. Então, numa medula espinhal, a gente vai ter sempre um sulco mediano, que ele está disposto dorsalmente, uma fissura mediana, disposta ventralmente. A gente vai ter dois sulcos laterais dorsais, por que dois? Porque é um do lado, um no antímero, outro no outro antímero. E dois sulcos laterais ventrais. Opa, sulco lateral ventral. Aqui. E dois sulcos laterais ventrais. Um no antímero e outro no outro antímero. Então vamos tentar enxergar de novo aqui, ó. O sulco lateral dorsal e o sulco lateral ventral são mais difíceis da gente ver, porque eles são muito rasinhos. E nessa aqui eu até consigo ver, na verdade, a olho nu, mas acho que é difícil passar isso para a imagem, né, do celular. Vamos ver se dá para dar um zoom aqui, ó. Então aqui fissura mediana, sulco dorsal. Consegue ver aqui uma silhueta de outro sulco? Aqui é o sulco lateral dorsal, sulco lateral dorsal. E aqui não vai dar para ver, mas aqui a gente tem o outro sulco lateral ventral
e sulco lateral ventral. Vamos ver essa outra peça aqui. Vamos virar para o outro lado. Aqui, ó. Aqui a gente consegue ver bem. Um sulco mediano aqui, sulco lateral dorsal e aqui sulco lateral dorsal. Aqui a fissura mediana. Qual é a diferença de fissura e sulco? É claro, fissura é uma coisa bem mais... Opa, deixa eu mostrar aqui. Fissura é uma estrutura mais aprofundada e sulco é uma estrutura mais rasa. Então, dá um exemplo. Vai lá no seu banheiro, lá tem o azulejo do banheiro. Aqui, ó. Lá tem o azulejo do banheiro. Tem um azulejo aqui, outro aqui, outro aqui. Entre cada azulejo, a gente tem um sulco entre os dois azulejos. O que é o sulco? É uma depressão, uma estrutura mais baixa. A gente tem um sulco, porque ali tem um rejunte, mas a gente consegue ver claramente que tem uma depressão naquela região. A gente chama isso de sulco. Agora existem pontos do azulejo que a gente não tem esse sulco. Na verdade, a gente não tem o rejunte. O rejunte saiu. A gente tem uma cavidade ali. Ou seja, é um sulco um pouco mais profundo, porque foi retirado o rejunte. Então ali a gente vai ter uma fissura. Então isso aqui é uma fissura, isso aqui é um sulco. Ok? Então um sulco nada mais é do que uma coisa rasa e fissura, coisa rasa é sacanagem, né? Sulco nada mais é do que uma estrutura rasa, como se fosse uma canaleta bem rasa, e a fissura é como se fosse uma canaleta mais profunda, mais aprofundada. Daqui a pouco a gente vai ver também que tem alguns segmentos medulares, cervicais e os torácicos mais craniais. O que significa isso? Torácico cranial para cranial. Os segmentos medulares apresentam ainda um outro sulco nessa região aqui, ó. Um sulco aqui e o outro sulco aqui. Esses sulcos, eles delimitam duas regiões aqui, ó. Essa e essa. Esse sulco aqui, ele delimita essa região dessa região. Esse é chamado de sulco intermédio dorsal. Intermédio porque está entre o lateral e o mediano. Então, o sulco intermédio dorsal. Essas estruturas aqui são fascículos grácil e fascículo cuneiforme. Depois a gente vai falar sobre eles. Então, separando o fascículo grácil do fascículo cuneiforme, a gente tem o sulco intermédio dorsal. Deixa eu escrever aqui, ó. Sulco intermédio dorsal. Na sequência agora a nossa aula, observando esse desenho aqui. Esses dois desenhos representam segmentos da medula espinhal. Aqui a gente vê dois segmentos e aqui a gente vê representado um segmento só. Daqui a pouco a gente vai identificar por que aqui são dois e aqui é um. Aqui os dois possuem corte transversal, aqui numa vista um pouco mais lateral e aqui numa vista um pouco mais cranial ou caudal, tanto faz. Então aqui inicialmente vamos tentar identificar as estruturas que a gente já conhece. Então aqui a gente já sabe que é a substância branca, aqui em volta, ó. Isso aqui é substância branca, a gente já viu isso. Aqui também, substância branca. Aqui pintado em marrom é a substância cinzenta, a gente já viu. Na substância cinzenta a gente tem os corpos celulares de alguns neurônios. Aqui a gente também consegue identificar a fissura mediana, que ela é sempre ventral. Aqui a fissura mediana. E aqui o sulco mediano. E aqui sulco mediano também, ó. Sulco mediano, fissura mediana. E agora vamos ver o que a gente tem de novidade aqui. De novidade a gente tem essas estruturas pintadas em vermelho. Aqui são as estruturas que vão formar o nervo espinhal. Então, da mesma forma que eu falei para vocês que o encéfalo apresenta nervos cranianos ou nervos encefálicos, aqui a gente tem os nervos espinhais. A gente tem uma variação do número de nervos, então isso varia de espécie para espécie
e varia até de raça para raça. Inicialmente, a gente vai ver que existem estruturas saindo dessa região mais dorsal da medula, estruturas saindo dessa região mais ventral da medula, e chega um ponto que essas estruturas se fundem, formando uma estrutura única. Então vamos dar nome a essas estruturas. Primeiro a gente vê aqui dorsalmente essas estruturas que eu vou colocar com o número de 1, aqui, que são as radículas dorsais. Da mesma forma, a gente tem as radículas ventrais. Vou colocar com o número de 1 também, porque são radículas. Então, saindo aqui do sulco lateral dorsal, ou sulco látero dorsal, a gente tem as radículas dorsais. E aqui no sulco lateral ventral, a gente tem as radículas ventrais. O que são radículas? São pequenas raízes, são filamentos, são pequenas radículas, igual a gente tira uma planta de um saquinho, a gente vai plantar uma árvore. Quando a gente tira aquela árvore, aquela planta daquele saquinho com terra, a gente vê que a planta tem uma raiz central e tem várias radículas. O que são radículas? São raizinhas bem pequenininhas que a união delas forma essa grande raiz. Tudo bem? Então aqui é da mesma forma. A gente vê as radículas dorsais, são vários raminhos, e aqui vários raminhos que são as radículas ventrais. As radículas então se unem, formando essa estrutura aqui, ó. Uma estrutura única, vou colocar o número 2, que a gente chama de raiz. Então a gente tem uma raiz dorsal e aqui a gente tem uma raiz ventral, ok? E a raiz ventral e a raiz dorsal se fundem, formando essa única estrutura aqui, ó. Daqui a pouco eu vou falar dessa bola aqui. Formando essa única estrutura aqui, que de fato vai ser o nervo. Vou colocar com o número 3 aqui. O nervo espinhal. Então, o nervo espinhal, ele é formado pelas raízes dorsais, pela raiz dorsal e pela raiz ventral. A raiz dorsal é formada pela união das radículas dorsais. E a raiz ventral é formada pela união das radículas ventrais. Até aí tudo bem, né? Agora notem que a gente tem uma estrutura aqui na raiz dorsal que ela aumenta de tamanho antes de se fundir com a raiz ventral. Já na raiz ventral a gente não tem esse aumento de tamanho. Por quê? Essa estrutura aqui, ó, eu vou colocar com o número 4. Número 4. Essa estrutura aqui é o gânglio sensitivo, ou também gânglio da raiz dorsal, porque ele está aqui na raiz dorsal. Vocês lembram o que é um gânglio? Gânglio é a coleção de corpos, lembra que tem um neurônio aqui, ó, neurônio, aqui tem o axônio, o dendrito. O gânglio é a raiz dessa estrutura, a coleção dessa estrutura aqui, ó, que são os corpos celulares. Aqui, ó, corpo celular do neurônio. O gânglio é a coleção de corpos celulares fora do sistema nervoso central, ou seja, no sistema nervoso periférico. Medula é sistema nervoso central. Das radículas em diante é sistema nervoso periférico. Então, o periférico se une ao central através dessa região aqui, da medula. Os nervos cranianos também fazem parte do sistema nervoso periférico, só que eles emergem a partir do crânio. Os nervos espinhais fazem parte do sistema nervoso periférico, só que emergem a partir da medula. Então aqui, essa dilatação aqui é um gânglio sensitivo ou um gânglio da raiz dorsal. O que a gente tem aqui dentro? Aqui dentro a gente tem esses corpos celulares. Então imagina um corpo celular aqui, um corpo celular aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Isso aqui faz um volume relativamente grande. Isso aqui é o gânglio sensitivo, ou gânglio da raiz dorsal. Então aqui tem um volume grande, porque aqui tem um montão de corpo celular de neurônio, que tem um prolongamento para cá, em direção ao sistema nervoso central, e um prolongamento para cá,
em direção ao sistema nervoso periférico. Aqui a gente tem também neurônios vindo por aqui, ó, e passando por aqui. Então, esse grande nervo aqui, ele tem fibras, ele tem axônios que estão vindo daqui e axônios que estão vindo daqui. Então, os neurônios não, desculpa, os nervos, que é isso aqui, ó, vou escrever aqui, nervo, ele possui fibras vindo tanto de dorsal quanto de ventral. Mas vamos aprofundar um pouco mais e ver o que a gente tem vindo de dorsal e vindo de ventral. Na verdade, quando eu falo vindo e indo, não está correto. Um desses aqui vai para periférico e um desses aqui vai para central. É o que eu falei para vocês na aula de introdução sobre o sistema, as vias aferentes e as vias eferentes. As vias aferentes estão chegando no sistema nervoso central. As vias eferentes estão saindo do sistema nervoso central. Então, se eu tenho aqui, ó, uma mão, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos, né? Deixa eu tirar um dedo aqui, ó. 5 dedos. Senão é polidactilia. Se eu tenho 6 dedos, polidactilia. 6 dedos. Mas eu só tenho 5, então é o normal. Se eu sinto dor aqui, ó, então vai lá o indivíduo toma um choque, uma corrente elétrica. Toma um choque. A informação dessa corrente elétrica vai ter que ir, a dor que ele sentiu vai ter que ir em direção ao sistema nervoso central. Então ela vem por aqui, aqui tem os dendritos, ela vem por aqui, ó. Aqui, essas fibras de dor, ou seja, sistema nervoso sensitivo, é uma sensação que o indivíduo está tendo, vai para cá, para a dorsal. Esse neurônio aqui tem o corpo celular aqui. E o restante do neurônio vem para cá, ó. Vem aqui para dorsal. Aí ele sente uma dor. Então veio para cá, sentiu uma dor, ele vai ter que tirar essa mão, vai ter que puxar essa mão. O ato de puxar, ou seja, ativar um músculo, é a via eferente. A via eferente, ó, esse neurônio está vindo por aqui, ó, nessa direção. A via eferente vai enviar um sinal para o músculo, desenhar um músculo aqui, ó. O músculo contrair. Então o sinal tem que chegar no músculo, ou seja, do sistema nervoso central para o músculo. E ele sai do sistema nervoso central em direção ao músculo ventralmente. Então ele vem por aqui, ó. E faz sinapse, que a gente fala de conexão neuromuscular, ou sinapse neuromuscular, ou junção neuromuscular, aqui no músculo. Então a gente consegue entender com isso que a via eferente, ou seja, motora, ela sai do sistema nervoso central, passando por essas radículas ventrais, pela raiz ventral e vem para cá, para o músculo. A via aferente, ou seja, a via sensitiva, ela sai de uma região onde o indivíduo está sentindo dor e vai em direção ao sistema nervoso central através da raiz dorsal. Então, dorsalmente, a gente tem a via sensitiva e ventralmente a via motora. Significa que se eu cortar isso daqui, ó, o indivíduo vai conseguir se movimentar? Vai, mas ele não vai sentir dor nas estruturas que estão sendo inervadas por esse nervo aqui, ó. Tudo bem? Aqui numa vista um pouco mais cranial ou caudal, mas de qualquer forma, num aumento um pouco maior. O que a gente vê aqui, ó, é a dor passando por aqui, sendo conduzida através desse neurônio aqui, ó. Chega aqui, aqui a gente tem um neurônio pseudo-unipolar, e ele segue para cá, ok? Ele segue em direção ao corno dorsal da substância cinzenta. E aqui, ó, do corno ventral,
a gente tem um neurônio que fez sinapse aqui, e ele vem ventralmente, ó, até ativar um músculo. Então aqui é a raiz dorsal, também chamada de raiz sensitiva. E aqui a raiz ventral, também chamada de raiz motora. Tudo bem? Então vamos entender agora que a gente já entendeu como é que funciona o sensitivo e o motor, por onde estão passando as vias sensitivas e as vias motoras, vamos entender o que a gente chama de arco reflexo. O que é um arco reflexo? Arco não é uma coisa assim, ó. Isso aqui é um arco. E a gente chama de arco reflexo justamente porque a informação faz essa forma de arco. Quando eu piso num prego e sinto dor, a informação... Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, essa aqui. Quando eu piso no prego e sinto dor, a informação, ela vai... Deixa eu centralizar. Ela vem por aqui, ó. Aqui está o pé do indivíduo. Ela vai passar aqui pela raiz dorsal, segue para o corno dorsal. Aqui eu preciso de eu preciso enviar essa informação de volta para o músculo para ele retirar o pé, porque ele pisou no músculo, ele pisou num prego. Então aqui eu tenho um interneurônio, ó. O interneurônio vai conectar a raiz dorsal na raiz ventral. Então aqui, ó, tem um interneurônio que vai fazer esse corte de caminho. Então a informação vai sair daqui, via sensitiva, vai passar pelo interneurônio e vai voltar para o músculo, fazendo com que ele contraia o músculo. Quando ele contrai o músculo, ele tira o pé. Isso aqui é consciente ou inconsciente? É completamente inconsciente. Então o indivíduo vai tirar o pé sem perceber que ele sentiu a dor. Por que é inconsciente? Porque a medula espinhal não tem a capacidade de dar característica de consciência para alguma coisa. Aqui a gente não tem a percepção. Quem dá consciência é o nosso córtex cerebral. Lembram disso? É no córtex cerebral que a gente tem a consciência do que está acontecendo. A gente tem a consciência e a percepção da dor. Só que lembra que eu falei para vocês que ele faz sinapse com o interneurônio aqui? Ele também faz sinapse com outros neurônios que seguem em direção ao crânio. E lá no encéfalo, a gente tem, ó, aqui o encéfalo, aqui o cerebelo. Lá no encéfalo, deixa eu desviar aqui a informação, né? No encéfalo, a informação vai passar por aqui, ó. Vai passar por aqui, vai fazer uma sinapse aqui no tálamo, vai subir pela cápsula interna até atingir o córtex cerebral, numa região que a gente chama de giro sensitivo, né? Eu já mostrei para vocês ali, que é o giro que vai ter a percepção das informações. Então essa informação vai passar aqui vai fazer sinapse aqui no tálamo, vai ascender ou subir até essa região do córtex sensitivo, que fica num giro sensitivo aqui. Na verdade nem é giro sensitivo, né? É córtex sensitivo, essa que é a terminação correta. Então agora, quando a informação chega aqui, o músculo aqui já contraiu há muito tempo para proteger, porque qual informação é mais rápida? Essa do arco reflexo, olha aqui o arco, ó. O arco reflexo, ou essa daqui que vai até a cabeça, faz sinapse com o tálamo, sobe e vai até o giro, até o córtex sensitivo. Essa informação do arco reflexo é muito mais rápida. Essa informação essa via é uma via protetora, ela quer proteger o seu pé. Então primeiro ele tira o pé para depois você ter consciência de que você tinha pisado no prego. Então façam um teste. Vocês vão fazer um teste da seguinte forma. Vocês vão espalhar uma tachinha, um prego bem afiado, ou lâmina de bisturi,
pela casa. Aí vocês vão chamar a sogra de vocês. Vão tirar o tênis da sogra de vocês e vão falar para a sogra de vocês ir ali na cozinha e voltar. Fica de olho. Quando ela pisar na lâmina e cortar o pé dela, ou pisar no prego e cortar o pé dela, primeiro ela vai tirar o pé, para depois ela vai falar assim, puta, para depois ela xingar todas as gerações e entender o que aconteceu. Sacou? Então primeiro ela vai proteger o pé inconscientemente, porque o arco reflexo é extremamente rápido, vai remover o pé e depois ela vai berrar com todo mundo e reclamar, quem colocou essa porra de lâmina aqui? Aí ela vai ter consciência de que ela pisou na lâmina, de que ela pisou no prego, de que ela pisou em qualquer coisa, tá? Fica a dica. Ainda nesse desenho, vou voltar aqui porque eu esqueci de falar uma coisa sobre o segmento medular. Lembra que eu falei que esse nervo aqui, ele vai passar através do forame intervertebral? Aqui tem uma vértebra, aqui tem outra vértebra. A gente fala que cada nervo vai passar por um forame intervertebral. Então, cada forame intervertebral vai ter um nervo saindo. Só que o tamanho das vértebras, na verdade, as vértebras cresceram muito mais rápido do que a medula. Então, a gente já viu agora há pouco que os segmentos vertebrais são diferentes dos segmentos medulares, justamente por causa dessa diferença de crescimento, de aceleração de crescimento. Então, a gente considera como segmento medular isso daqui, ó. Isso aqui é um segmento. Esse daqui é outro segmento. Esse aqui é outro segmento medular. Então, o segmento medular é composto por um nervo espinhal. Então, aqui a gente tem um nervo, acabou o segmento. Aqui a gente vai ter outro nervo, acabou o segmento. Aqui a gente vai ter outro nervo, acabou o segmento. Então, cada um desses é um segmento. Então, aqui, ó, é um segmento, porque a gente tem um nervo, ok? Aqui a gente tem as radículas, a raiz, um gânglio, um nervo. Esse nervo aqui depois, ele vai se bifurcar. Na verdade, ele vai um pouco mais do que bifurcar, mas vamos simplificar as coisas. Ele vai emitir um ramo dorsal e um ramo ventral. Um ramo dorsal e um ramo ventral. Ramo dorsal vai para as estruturas acima ou paravertebrais, assim, em volta das vértebras e acima da vértebra. Então a musculatura ali da região lombar vai ser inervada por esse ramo dorsal. Já as estruturas ventrais vão ser inervadas pelo ramo ventral, ok? Não confundam isso daqui com a raiz. Isso aqui é um ramo do nervo. Isso aqui é uma raiz ventral e uma raiz dorsal que vão formar um nervo, tudo bem? Não confundam isso. Se vocês acharem que estão confundindo, esquece isso aqui. O mais importante agora é isso daqui, ó. Ok? Então aqui a gente tem uma medula espinhal, ainda com os envoltórios da medula espinhal, e a gente consegue ver bem claramente aqui, ó, a dura mater. Tanto é que essa extremidade aqui, que é a extremidade cranial, a gente consegue ver a dura mater que envolve o encéfalo, olha aqui, com a foice cerebral e aqui com o tentório cerebelar, olha como é bonito. Indo para caudal, a gente consegue ver que os segmentos da medula, a gente consegue ver os segmentos da medula espinhal. Então aqui um segmento, outro, outro, outro. Cada segmento desse tem um nervo. Isso aqui é um nervo saindo, outro. Então a gente consegue ver vários nervinhos saindo da medula espinhal. Então eu vou aproximar de um nervo aqui. E aqui a gente consegue ver, ó, que tem raízes saindo de um antímero e do outro antímero. Isso aqui é ventral ou isso aqui é dorsal? Calma, ainda não sei, mas vamos descobrir junto. Se eu colocar numa vista mais lateral, eu consigo mostrar para vocês e separar que aqui tem raízes saindo dessa região, ou é ventral ou é dorsal, não sei. E aqui
outras raízes, estão vendo? Então a pinça está entre as duas raízes, olha aqui. Uma raiz saindo por aqui e outra, raiz não, radículas, né? Saindo por aqui e a outra por aqui. Notem que aqui eu tenho radículas saindo para se formar uma raiz. E aqui eu tenho radículas saindo, formando uma raiz. E aqui eu tenho uma estrutura um pouco mais circular. O que é essa estrutura circular aqui, ó? É um gânglio da raiz dorsal. Então esse aqui é um gânglio sensitivo. Então agora eu consigo ter certeza que aqui é a face dorsal e aqui a face ventral. Porque aqui nas radículas e na raiz dorsal eu tenho esse gânglio sensitivo, ou gânglio da raiz dorsal, e aqui eu não tenho um gânglio. Se eu não tenho um gânglio, significa que aqui é motor. Vamos supor que essa estrutura aqui esteja inervando o dedo da sua mão, o dedo da mão. Se eu cortar essa raiz dorsal, eu paro de sentir dor na mão. Se eu cortar essa raiz ventral, eu paro de mexer a mão. Se eu cortar as duas, eu paro de sentir e paro de mexer. Quando eu falo sentir, é dor, calor, temperatura, dor, calor, propriocepção, passa por aqui também, tato. Então, se eu tocar no indivíduo, eu sinto, porque as terminações nervosas estão indo em direção à medula através dessas radículas dorsais, passando antes por esse gânglio dorsal. Então, vou dar um zoom aqui, ó. Vocês conseguem ver? Eu vou enfiar novamente a pinça entre os dois. Aqui, ó. Ventral, dorsal. Todos vão ter isso, tá? Então, eu vou pegar essa da lateral, mais lateral aqui. Ó, ventral e aqui, dorsal. Então, aqui, mais caudal, elas estão destruídas, ó. Então, vamos ver se a gente consegue separar. Ó, aqui dá para separar também. Elas são mais fininhas. Ventral e dorsal. Olha o gânglio aqui, ó, bem pequenininho. Não sei se dá para focar. Então a gente vai ter isso ao longo de toda a medula. Outro ponto importante. Vocês conseguem ver que aqui a gente tem o engrossamento da medula espinhal. E mais caudalmente, só que é um pouco mais difícil de perceber, principalmente nessas peças, a gente tem um outro engrossamento da medula espinhal. Onde a gente tem a medula espinhal engrossando aqui, o diâmetro dela aumenta, a gente chama de intumescência. Intumescência. Essa intumescência é a origem dos nervos que vão para o braço e a origem dos nervos que vão para o... Desculpa, braço não. A origem dos nervos que vão para o membro torácico e aqui a origem dos nervos que vão para o membro pélvico, ok? Então a gente chama de intumescência torácica e intumescência pélvica. Na verdade, segura esse nome aí, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor e vai dar nomes mais adequados para essa região. Olha aqui também, a gente consegue ver saindo aqui, ó, deixa eu separar, uma raiz dorsal e uma raiz ventral. Aqui, como esse segmento está um pouco maior, justamente porque vai para o membro torácico, ele está um pouco bagunçado aqui, a gente não consegue perceber exatamente que o gânglio está vindo aqui de dorsal. Mas eu prometo para vocês que está. Na verdade, aqui na minha... Eu consigo ver, não sei se na câmera aqui está dando para focar direito. De qualquer forma, aqui a gente tem uma raiz dorsal, um gânglio, e aqui ventral segue sem gânglio, ok? E aqui, ó, passou o gânglio, aqui a gente já tem um nervo, tudo bem? Aqui a gente já tem um nervo que vai para alguma região. Vamos dar uma olhada agora nesse desenho aqui, onde a gente tem a substância branca aqui na periferia e no interior a substância cinzenta. Aqui um corte transversal da medula, igual esse corte que a gente fez aqui, ó. E notem que a gente tem em comum esse desenho e esse desenho dessa estrutura central com formato de H.
onde a gente tem aqui, ó, as duas pernas do H e uma região unindo essas duas pernas do H. Por isso que a gente chama essa estrutura aqui de H medular. H medular, de fato, H medular, ok? Porque tem o formato de H. Aqui no H medular, o H medular, na verdade, ele representa a substância cinzenta da medula espinhal. E a substância cinzenta é circundada pela substância branca aqui na medula espinhal, ao contrário do que a gente vê no encéfalo, né? Que a substância cinzenta está principalmente no córtex, e a gente tem também alguns núcleos e ali no hipotálamo, no tálamo, mas ela é basicamente periférica, ou seja, no entorno, e na região mais central a gente vê a substância branca. Aqui na medula é o contrário. É o contrário justamente porque teve aquela região onde a substância branca e cinzenta se cruzaram, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa anatomia da substância cinzenta. A gente vê essa estrutura em formato de H, onde a gente tem essa estrutura aqui, essas projeções chamadas de cornos. Corno, igual um corno de uma vaca. Aqui, ó, um corno. A gente tem esse corno aqui, ó. Um corno, um corno. Então a gente tem os cornos dorsais, os cornos ventrais, e aqui a gente vê um cornozinho, ó, que a gente chama de corno lateral. Corno lateral, daqui a pouco eu falo para vocês que a gente vê em regiões muito específicas. Nas demais, todas as outras regiões, a gente vai ver sempre corno dorsal, um direito e um esquerdo, corno ventral, um direito e um esquerdo. No corno dorsal, está relacionado com aqueles neurônios que vão chegar por aqui, ó, com o gânglio. Ou seja, isso aqui é sensitivo. Aqui, motor. Então, esse corno dorsal, vou escrever aqui, ó, corno dorsal, ele tem a função sensitiva. Então, os corpos dos neurônios que estão aqui, ó, ele é sensitivo. Esse neurônio aqui que está passando por aqui, que tem o corpo celular aqui, ele vai fazer sinapse com esses neurônios. Eles são sensitivos, ok? Tem função sensitiva. O corno dorsal tem função sensitiva. O corno ventral, que é esse daqui, e esse aqui também, ele tem função motora. Então aqui, ó, corno ventral tem função motora. E esse corno lateral? O corno lateral, vou colocar aqui, ó. O corno lateral a gente só vai encontrar nos segmentos torácicos, então ali T1 até T13, e nos segmentos lombares mais craniais. Então a gente fala que o corno lateral a gente vai encontrar nos segmentos tóraco-lombares. Então a gente vai encontrar essa projeçãozinha aqui. Nos outros segmentos vai ser assim, ó, sem a projeção. Tóraco-lombar, a gente vai ter um corno lateral. No corno lateral, ele também tem uma função motora. Só que não é qualquer função motora. A função motora do corno ventral, ela é uma função motora para os músculos estriados esqueléticos, ok? A função motora do corno lateral, ela é motora para as vísceras. E quando a gente fala de víscera, a gente fala de músculo liso, a gente fala de músculo estriado cardíaco e a gente fala também de glândulas. Então, na aula introdutória, eu já falei para vocês que a parte motora que controla as vísceras, a gente chama de quê? De sistema nervoso autônomo. É a parte motora que controla as vísceras, sistema nervoso autônomo. Então, o corno lateral, ele é a parte motora das vísceras. O corno ventral é a parte motora somática. Então, vou colocar aqui, ó.
motor somático. O que significa somático? Do corpo. Somático significa corpo, ou seja, a musculatura estriada esquelética. Ela é controlada aqui pelo corno ventral. A musculatura estriada lisa, as glândulas e o músculo estriado cardíaco, corno lateral. E no corno dorsal, aqui ó, corno dorsal, a gente vai ter sensitivo. A informação chega por aqui, faz sinapse no corno dorsal. Aqui tem alguns interneurônios que vão ajudar a fazer o arco reflexo. De qualquer forma, os neurônios que estão vindo lá do córtex motor, eles passam pela medula, chegam aqui, ó, fazem sinapse aqui e outros neurônios vão sair daqui do córtex, do corno ventral, para gerar uma questão motora, para gerar um movimento, ok? Então, corno ventral, corno lateral, corno dorsal. Essa é a substância cinzenta da medula espinhal. Agora, na substância branca da medula espinhal, a gente encontra a substância branca, essa região aqui em volta, né? Em volta da substância cinzenta, e a gente encontra axônios indo em direção ao crânio, ou seja, direção caldo cranial, ou axônios indo do crânio em direção caudal, ou seja, crânio caudal, que a gente também pode chamar de vias ascendentes. Ascendente significa caldo cranial, e descendente significa crânio caudal. São sinônimos, ok? Então aqui a gente consegue, por título de organização, a gente separa, a gente estratifica ou separa a substância branca em regiões. Inicialmente a gente separa em 3 regiões, que a gente chama de funículo. 3 regiões que a gente chama de funículos. Então existe o funículo dorsal, o funículo lateral e o funículo ventral. O funículo dorsal é toda essa região pintada de laranja. Na verdade, eu só pintei em um antímero, mas esse antímero aqui também é funículo dorsal. E eles são delimitados pelos sulcos laterais dorsais, ou sulcos laterodorsais, ok? Então, funículo dorsal delimitado pelos sulcos laterodorsais. Isso quando a gente abrange os 2 antímeros. Se a gente for olhar em um antímero só, ele é delimitado pelo sulco laterodorsal e o sulco mediano. Então aqui, ó, funículo dorsal. O funículo lateral, ele é delimitado pelo sulco lateral dorsal, ou sulco laterodorsal, e o sulco lateral ventral do mesmo antímero. Então tudo isso aqui é funículo lateral. Da mesma forma que o funículo dorsal, a gente tem 2 funículos laterais, um do lado direito e um do lado esquerdo. E o funículo ventral, a gente tem também um do lado direito e um do lado esquerdo, delimitados pelo sulco lateroventral ou sulco lateral ventral. Então aqui, ó, a gente teria também um funículo ventral. Tudo isso aqui é funículo ventral, tudo isso aqui é funículo dorsal, tudo isso aqui é funículo lateral. E por que a gente organiza a medula dessa forma? Porque a medula, desses funículos, existem diversos tratos e fascículos. O que são tratos e fascículos? São conjuntos de axônios que chegam de uma região específica e vão em direção a outra região específica. E aqui a gente encontra diversos tratos e fascículos que são ascendentes ou descendentes. Então a gente divide nesses funículos só em questão de organização. Mas aqui, ó, a gente tem um modelo de uma medula espinhal no corte transversal igual aqui, representado em cores diversos tratos ou diversos fascículos que vão de uma região para outra. Então eu vou dar como exemplo esse grande fascículo, esse grande trato aqui pintado em vermelho. Esse daqui é o trato espinotalâmico. O que significa espinotalâmico? Significa que as fibras chegam na espinha, ou seja, chegam aqui na medula espinhal, e é espinotalâmico. Então eles ascendem em direção ao tálamo. Então qual é a direção desse trato,
desse trato? É caldo cranial, ou seja, é um trato ascendente. Se é um trato ascendente, significa que ele é um trato sensitivo, tudo bem? Ele está conduzindo informação sensitiva lá para o encéfalo. Vamos ver outro trato aqui, esse amarelo. Esse amarelo aqui é um trato espinocerebelar. O que significa ser espinocerebelar? Eu não quero que vocês decorem isso, tá? A não ser que você vá trabalhar com isso. Esse trato aqui amarelo, por exemplo, é o espino cerebelar. A gente tem outros espinos cerebelares. Esse aqui é o espino cerebelar ventral. O espino cerebelar ele vai da medula para, como o próprio nome diz, cerebelo. Então ele conduz informação da medula para o cerebelo. Então ele é um trato ascendente, ou seja, é um trato sensitivo. E a gente pode falar também, não está errado falar, que é uma via aferente. Tudo isso que eu falei é sinônimo, é só para atrapalhar a vida de vocês. Então, falar que é ascendente, é sensitivo, é aferente, é tudo a mesma coisa. Significa que está captando estímulos aqui na periferia e conduzindo até o encéfalo. Então, é uma via ascendente. Esse daqui, ele está indo da medula até o cerebelo. Então, é uma via ascendente. Mas a gente tem também tratos descendentes, ou seja, tratos motores, né? Por exemplo, esse cinza aqui que é bem grande, esse daqui está indo do córtex cerebral até a medula, até alguns segmentos da medula. Então a gente chama ele de trato córtico-espinhal, tudo bem? Ou seja, ele vai do córtex cerebral até a medula. Significa que aqui é um corte transversal. Então essa medula estaria assim, ó, como um tubo. Significa que a informação, o axônio está vindo por aqui, ó, está vindo por aqui e passando através dessas estruturas, perfurando a medula dessas estruturas. Se eu tiver uma lesão, por exemplo, aqui dessa altura, o disco vertebral, por exemplo, fizer sair do local dele, uma herniação, e comprimir essa região, significa que eu vou comprimir esses tratos. Então eu vou ter sinais referentes à compressão desse trato. Então esse vermelho, por exemplo, é o espino talâmico. Então eu vou ter sinais que vão indicar que não está chegando o sinal lá no tálamo, porque eu tenho uma compressão desse trato. E aqui, no funículo lateral, que é toda a estrutura onde a gente encontra o maior número de tratos, assim como no funículo ventral, a gente tem tanto tratos aferentes quanto tratos eferentes, ou seja, tratos que vão subir, ascender, ou tratos que vão descer ou descender, crânio-caudais ou caldo-craniais. Já no funículo dorsal, a gente tem dois que a gente chama de fascículos bem importantes, e aqui no folículo dorsal é única e exclusivamente sensitivo. Aqui não tem tratos motores. Aqui a gente só tem vias ascendentes, vias sensitivas, que são os que a gente chama de fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Então vamos falar um pouquinho sobre o fascículo grácil e cuneiforme, que para vocês entenderem pelo menos como que funciona essa estratificação da medula. É óbvio que não é do nosso objetivo falar sobre cada um deles, mas vamos falar sobre eles aqui para vocês terem uma base um pouco melhor. Então aqui nesse desenho a gente tem representado vários segmentos, vários cortes transversais dos segmentos sacrais, lombares, torácicos, cervicais e aqui é a medula oblonga. Então esse daqui é um corte transversal da medula, na região do sacro, ou seja, um segmento sacral. Na verdade não é na região do sacro, tá? Desculpa, é um segmento medular sacral. Aqui um segmento medular lombar, segmento medular torácico, cervical e medula oblonga. Notem que os cortes transversais da medula apresentam diferentes formatos. Isso acontece mesmo. Dependendo da altura do corte, a gente vai ver a substância cinza, ou seja, o H medular, e a substância branca com formatos diferentes. Então dá para a gente reconhecer da onde veio aquele corte de acordo com o formato daquela região. Mas isso não vem ao caso agora. Vamos dar uma olhada
no fascículo grácil e no fascículo cuneiforme, que são esses daqui, ó. Grácil é esse em azul e cuneiforme é esse em roxo aqui. O grácil ele é mais medial e o cuneiforme um pouco mais lateral. Esses dois fascículos eles conduzem informação sensitiva, ou seja, informação que vai da periferia em direção ao encéfalo. Essa informação, esse sinal carrega uma informação que conduz, esse sinal carrega uma informação de tato. O que significa? Se você sentir o tato de alguma coisa na mão, esse tato, essa informação sensitiva é passada, conduzida através desses tratos. E a gente separa aqui em região T5 e T6, porque de T6 para caudal, toda a parte de tato, todo sentido de tato é conduzido através do fascículo grácil. T6 para caudal é grácil. T5 para cranial é fascículo cuneiforme. Então, se eu tenho aqui uma mão, vamos voltar para aquela estrutura da... Aliás, se eu tenho um pé, né? Um pé. Um pé. O pé ele é inervado pelos segmentos lombosacrais aqui. Ou seja, é uma estrutura mais caudal da medula espinhal. Se eu sinto tato aqui no pé, significa que essa informação ela veio por aqui, ela acessa o corno ventral ou o corno dorsal. A gente já viu que é o corno dorsal. Então ela vem por aqui. Aqui a gente tem um gânglio sensitivo e ela entra aqui no corno dorsal. Tudo bem? Essa informação então vai passar aqui pelo corno dorsal, alcançar a substância branca e agora eu quero que essa informação vá lá para o meu encéfalo. Então essa informação vai passar através dos segmentos medulares até alcançar o encéfalo. Então eu vou fazer com régua aqui para ficar um pouco menos porco. Uma linha. E essa informação vem por aqui, ó. Tudo bem? E ela faz sinapse aqui nesse núcleo que a gente chama de núcleo grácil. Núcleo grácil. Essa informação vem por aqui. Aí vem uma outra região do corpo, ainda caudal. A T6 recebe também um sinal de tato sensitivo e a informação faz isso aqui, ó. Acende por aqui, passando coladinho. Esse neurônio vai passar coladinho ao anterior, ó, vai acender igual ao anterior e vai fazer sinapse aqui no núcleo grácil. Tem outro então aqui em T6. Na verdade, aqui vão chegar outros neurônios, ó, em outras regiões e todos vão acender nessa região. Então eu vou fazer um outro traço aqui só para ficar mais didático. Então vamos supor, todos os segmentos de sacral, lombar, até T6 vão receber neurônios e vão começar a engordar esse trato. Então aqui a gente tinha esse fascículo. Aqui a gente tinha um fascículo bem fininho. Aqui eu tenho um fascículo um pouco mais grosso. E aqui é um fascículo bem grosso, indo em direção ao núcleo grácil. Agora a gente chegou numa região que é a divisão entre T5 e T6, ou seja, segmento torácico 5 e segmento torácico 6. Então a informação agora vai ser passada, vai chegar por aqui também, vamos supor, da nossa mão, do nosso pescoço, do peito, região peitoral, vai entrar por aqui e vai também acender. Só que agora ela não faz mais sinapse com o núcleo grácil. Ela faz sinapse com o núcleo cuneiforme. Aí vem outra informação, passa por aqui e acende também, ó. Aí vem outra, passa por aqui
e ascende. Sempre entrando no corno dorsal e passando até essa região e subindo. Então notem que agora, aqui na minha vértebra cervical, eu tenho um grande verde e um grande laranja. Ok? Então eu tenho um grande verde e um grande laranja. Esse verde aqui, ó, forma o que a gente chama de fascículo cuneiforme. Esse laranja aqui é o que a gente chama de fascículo grácil. O fascículo grácil, ele está pegando informação de T6 para caudal. O fascículo, aqui não entra mais nada de laranja. Aqui não entra mais laranja. Laranja só entra até aqui, ó. T6 para caudal. De T5 para cranial começa a entrar o verde, ó. Começa a formar o fascículo cuneiforme. Eles estão passando juntinhos, eu poderia chamar de mesmo nome? Poderia. Só que eu não chamo de mesmo nome porque eles alcançam núcleos diferentes aqui na região da medula oblonga. E daqui eles vão ascender depois até o tálamo, até e até o córtex, tudo bem? Para a gente receber e interpretar esse sinal. Então, falando em palavras um pouco mais claras, toda informação tátil, sensitiva e também proprioceptiva, ela que é sensitiva, ela vai chegar aqui ela vai entrar na medula através do corno dorsal e vai ascender. Como as fibras vão passando uma do ladinho da outra, quanto mais cranial uma do ladinho da outra, esses fascículos vão começar a engordar, vão começar a ficar mais gordos. Quando chega na altura da T5, T6, os segmentos medulares começam a receber fibras que agora não fazem mais sinapse com o núcleo grácil, fazem sinapse com o núcleo cuneiforme. Então aqui a gente caracteriza o fascículo cuneiforme e em laranja o fascículo grácil. São dois fascículos responsáveis pelo tato, pela percepção de tato. E ambos passam aqui na região do funículo dorsal. Então o funículo dorsal ele é formado por um fascículo grácil e um fascículo cuneiforme. Eu tenho o fascículo grácil no segmento medular C5, tenho. No segmento medular T3, tenho. No segmento medular T5, tenho. No segmento medular T7, grácil não. Quer dizer, cuneiforme não. Eu vou repetir o que eu falei. Eu tenho segmento cuneiforme, eu acho que eu falei ao contrário. Eu tenho segmento cuneiforme na C4, tenho. C5, C6, C7, segmento medular C8, segmento medular T4, T5, tudo isso aqui eu tenho núcleo cuneiforme, eu tenho fascículo cuneiforme. Eu tenho fascículo cuneiforme aqui no T7, T8, T9? Não, não tenho, porque ainda não se formaram, ainda não entrou fibra, não entraram axônios que vão se relacionar com esse núcleo cuneiforme. Entraram axônios só do núcleo grácil. E agora o fascículo grácil, eu tenho ele desde sacral até cervical, porque apesar dos neurônios só entrarem até T6, apesar do engrossamento desse fascículo só ocorrer até T6, esse fascículo continua ascendendo até a medula oblonga. Então eu tenho fascículo grácil em todos os segmentos medulares. Eu tenho fascículo cuneiforme só de T5 para cranial. Tudo bem? Eu não quero que vocês decorem isso. Eu não quero que vocês... de verdade, eu não vou cobrar isso de vocês. Eu só quero que vocês entendam como que funciona o percurso, o caminho da substância branca. Ok? Então, aqui eu tenho um fascículo cuneiforme grácil, mas eu poderia ter uma outra via aqui, ó, espino cerebelar, ascendendo por aqui, ó. Passando por aqui até fazer sinapse com o cerebelo. Tudo bem? Então eu tenho várias regiões, como essa aqui, ó. Várias regiões onde as fibras estão passando nesse sentido
até chegar na região alvo, né? No local onde ele vai fazer sinapse ali para interpretar aquele sinal ou para enviar aquele sinal para outra região que vai ser interpretada. Ok, gente?